Bom dia a todos. Queria dar aqui alguns recadinhos especiais antes da gente começar o sermão. Alguns coristas estão saindo e alguns de vocês estão guardando o lugar. E nós temos pelo menos umas 40 pessoas lá fora que ainda podem entrar. Então, se você tem um lugar ao seu lado, sinalize aí, nossos diáconos estão procurando lugar. Que você tem ali, um lugar ali, 2, 3, lugar vazio. Aqui tem 3, 4 lugares, para que vocês possam, então, abrir espaço para esses irmãos que estão lá fora celebrarem conosco também, as pessoas que chegaram agora. Bom, um outro recado importante é que você que acompanha a Nova Semente pela internet, ou está presente aqui às vezes e nem sempre consegue estar aqui, nós estamos inaugurando aí recentemente algumas mídias diferentes para a gente poder ter acesso ao conteúdo da Nova Semente. Uma delas é que agora, enquanto eu prego, e no primeiro culto também, há um streaming ali online de áudio sendo transmitido. Todo o sermão, toda a programação vai ser transmitida também em áudio. Você pode ouvir essa programação no seu celular, no seu smartphone, estando longe, perto, não é vídeo, não é tão pesado. Você pode assistir também ali e ouvir em áudio. Nas próximas semanas, algumas novidades aí, como um aplicativo da Nova Semente, o podcast. Então, fique antenado. Você que tem smartphone, eu sei que a maioria tem, mas não use esse recurso. Nós vamos ensinar você a usar, para você poder mandar o link para alguém. Simplesmente você clica, envia o link, a pessoa já recebe para poder ter acesso ao que a gente faz aqui e ter também uma experiência real com Deus através da internet, através desse conteúdo. Então, fica dado o recado. Bom, mais um recado especial. Esse do meu coração, quero fazer um apelo a você. Quantos no ano passado estiveram em algum evento, evento musical da temporada no palco? Quem esteve aqui em algum evento, assistiu a algum evento? Maravilha. Eu gostaria que todos vocês que prestigiaram o ano passado estivessem aqui também novamente para amanhã inaugurarmos juntos a nova temporada 2014 com o cantor João Alexandre. Coube a mim fazer esse anúncio, por quê? Não só porque eu gosto muito do João Alexandre, mas porque é um evento oficial da igreja que tem fins beneficentes junto ao Instituto Nova Semente. Então, cada membro que traz um amigo, cada um que participa com a gente de todo o processo do No Palco, também está ajudando o Instituto Nova Semente a fazer as suas ações educativas, sociais e artísticas. Então, eu queria pedir para você se antenar, então, amanhã, a partir das 7 da noite, a gente vai estar aqui com o Jefité Salles e com a Larissa, que é o Azul Limão, e com o João Alexandre. Quantos de vocês nunca ouviram falar do João Alexandre? Seja sincero. Então é uma oportunidade maravilhosa de você conhecer. Porque se você não conhece, é lindo de ouvir, voz e violão, uma música mais brasileira. O Erison está ali para aprovar, né, Erison? A gente ouve muito, conversa muito sobre esse tipo de música. Vale a pena você prestigiar com a gente. Deus abençoe você, eu espero você amanhã, 7 horas, e a igreja participando, a comunidade Nova Semente participando, convidando amigos, e a gente abre esse espaço para isso, para a gente poder ter acesso à boa música e à experiência real com Deus através da arte também, para os nossos amigos. Então, fica o convite a você amanhã, 7 da noite, aqui, temporada 2014 do No Palco. Vamos fazer o seguinte, agora que vocês estão alojados aí, já sentaram, quero orar com vocês. Nós vamos falar sobre um tema que muitos de nós não dá devida importância para esse tema na nossa vida espiritual, mas Jesus tem palavras para a gente hoje. Eu queria que a gente se conectasse com Deus nesse momento agora, tirasse as distrações e buscasse a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, a gente está na Tua presença e louvado seja o Teu nome pelo privilégio que é, Pai, parar um pouquinho da nossa semana em um dia especial como esse e poder ouvir mais uma vez a Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe essas pessoas aqui hoje. Obrigado porque tem gente assistindo a gente na internet, talvez ouvindo esse sermão em algum outro momento, onde será ouvido nessas gravações. Eu peço para que todos esses, Pai, e todos nós que estamos aqui agora, tenhamos sim hoje uma experiência real contigo também, Senhor. Através da Tua palavra, a gente pede a iluminação do Espírito Santo para que haja um bom terreno no nosso coração, Senhor. Prepara o nosso coração e a nossa mente para a gente receber a Tua instrução, Pai, e aprender a viver de um jeito mais parecido com Jesus, Senhor. Nos ensina, nos guia, nos motiva nesse momento
a gente pede em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você é uma pessoa vingativa? Você é alguém que guarda ressentimento? Você é alguém que guarda mágoa dos outros? Você conhece alguém assim? Essa pessoa está aqui? Você pode olhar para ela agora? Ele fala, não sou eu, mas você. Tem dificuldade com isso, né? Sentimento de vingança, lidando com a vingança. A gente entra num ciclo mortal de querer fazer justiça e confunde vingança com justiça. E eu queria gastar tempo com vocês, meditando na palavra de Deus, na história de Esther, nessa série que a gente tem vindo aí há 2 meses trabalhando. Tem uma história dentro do livro de Esther que tem a ver com vingança e o resultado que ela trouxe para quem alimenta esse sentimento. Mas antes eu vou ler uma entrevista de uma psicóloga que eu li num dos sites de notícias, ela dizendo sobre vingança. Como lidar com a vingança, segundo essa psicóloga, é o seguinte: o ato de se vingar é uma resposta concreta, impulsionada por sentimentos com raiva, ódio, rancor e o senso de injustiça. Muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o sentimento de injustiça e alimentam rancor, raiva e ódio são pessoas que têm desejo de vingança. Ela diz assim: está bastante relacionado com a capacidade de perdoar que a pessoa exerce ou não durante a vida. É muito comum pessoas que têm o desejo de se vingar, olha isso, canalizar todos os sentimentos negativos para si mesmo, entrando num processo de automutilação psíquica. Ou seja, a pessoa vai se martirizando. Eu vendo um vídeo no YouTube de um aconselhamento para alguém que está sofrendo com vingança. A pessoa está odiando a vizinha, que joga o lixo na varanda dela e quer se vingar da vizinha e ligou para o pastor me ajuda. E o pastor disse assim: filha, não entra nesse processo, não entra nessa desgraça, nesse ciclo de maldade. E ela usou a expressão: pastor, eu estou me acabando com isso. Porque parece que quem nutre esse sentimento, a pessoa se sente o quê? Esgotada. A energia vai por água abaixo, a espiritualidade fica conturbada, o lado emocional. E ela diz assim: toda a energia que a pessoa tem para se vingar, se volta para si mesma, trazendo consequências como problemas psicossomáticos, transtornos de alimentação, depressão e outros. Ou seja, tem gente depressiva, tem gente sofrendo, tem gente triste, tem gente amargurada, porque não aprendeu a perdoar. E a não dar chance, né, para que o sentimento de vingança invada a vida. Ela diz assim: muita gente confunde vingança com justiça. Enquanto a justiça, ela se baseia na reconciliação, no acordo e segue princípios éticos, já a vingança, ela tem como objetivo prejudicar o outro para retaliar o mal que já foi feito. A raiva consome você. Remoer experiências dolorosas do passado, amaldiçoar no íntimo as pessoas que estão te magoando e pensar em maneiras de devolver o mal, isso consome a nossa energia e o nosso tempo. Sabe que isso é uma sabedoria até popular. É uma sabedoria que muitos que estão aqui, que são da minha época, vão lembrar do personagem do Seu Madruga. Vocês se lembram? Ele tem uma frase que, se você completasse, assistia comigo. A sabedoria de Seu Madruga: a vingança nunca é plena. Seu Evangelho segundo Seu Madruga. O povo assistia muito isso. O Seu Madruga no Chaves era o personagem mais injustiçado. Apanhava, sofria, apanhava no rosto da Dona Florinda, ouvia injúria do Chaves, do Kiko, e aí ele falava: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Na história de Esther existe um envenenamento de alguém por conta de vingança. Abra sua Bíblia em Esther 5, capítulo 5. Você vai ver o quanto essa sabedoria bíblica e popular de tomar um veneno achando que o outro vai morrer, ela funciona na história de Esther também. Esther capítulo 5, o verso 9 até o 14. Esther 5, verso 9 até o 14.
Nós vamos falar de Amã, que é aquele personagem que Assuero deu poder a ele se elevou no reino e não gostava de Mardoqueu, aquele judeu fiel. Vamos ver o que aconteceu com esse Amã. Naquele dia, verso 9, Amã saiu como? Alegre e contente, diz minha Bíblia. A sua diz como? Alegre e contente, feliz, né? Saiu entusiasmado. Mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou e nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se naquele momento e foi para casa. Reuniu os amigos da sua mulher, vangloriou-se da sua riqueza, dos seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e promovido ele acima de todos os outros. E acrescentou Amã: além disso, eu sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã, junto com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, olha esse texto, tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então a sua esposa Zeres e todos seus amigos sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei Mardoqueu para que enforque a Mardoqueu. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. A história conta que Amã foi elevado no reino e saiu feliz. Saiu feliz, contente, a minha Bíblia diz, contente e alegre. Mas ficou furioso quando o judeu Mardoqueu não se prostrou perante ele e nem mostrou respeito e nem se levantou para honrar sua presença. Começou a nutrir um sentimento de ressentimento, mágoa e ódio que ele já tinha há muito tempo atrás na sua linhagem contra o povo judeu. Amã vai para casa e diz assim: eu estou muito feliz porque o rei me exultou, o rei me exaltou, porque Ester me convidou para um banquete, só que eu não vou ter paz, eu não vou estar completo enquanto eu não ver o Mardoqueu morto. E a mulher dá uma sugestão: faz uma forca no quintal de mais ou menos 20 metros. E aí vai amanhã de manhã lá para o rei, pede autorização para matar o Mardoqueu. Maravilha. Chegou de manhã, ele foi ao palácio para falar com o rei, para poder autorizar ali a morte de Mardoqueu. Chegando lá, naquela noite o rei não havia dormido, porque Deus havia incomodado o sono do rei, e feito o rei lembrar do quê? Da fidelidade daquele judeu, que um dia havia delatado aqueles que queriam atentar contra a vida do rei. E ele perguntou para os seus servos: eu me lembrei de Mardoqueu, lendo aqui os livros, e o que a gente fez a esse homem? Nós honramos esse homem. E aí os servos dizem: não, nós não fizemos nada com ele, simplesmente ele ajudou a gente, o senhor está vivo hoje, mas a gente não fez nada. Ele continuou vivendo a vida dele, está lá no pátio do palácio. O rei disse: poxa, eu vou honrar esse homem. Ele disse assim: quem está lá no pátio do palácio? E aí eles falaram: Amã está por lá. Amã estava lá para quê, gente? Para consultar o rei, para poder matar Mardoqueu. Aí fala: mande Amã entrar. Amã era o braço direito do rei. Amã, que bom que você está aqui. O que você faria, Amã, com o homem que você quer honrar, Amã? Amã tem boas ideias. Fala: eu colocaria ele num cavalo, eu daria a ele honras, eu colocaria vestes, sairia pela cidade dizendo que ele é o homem mais honrado do reino. Gostei, Amã. Faça tudo isso com Mardoqueu. E aí você imagina o que sente alguém que já está ressentido. Aí Mardoqueu falou: sim, eu vou aceitar essas honras. Mal sabia Mardoqueu que Amã tramava contra a sua vida, já tinha uma forca preparada para ele. Amã sai pela cidade e o texto diz: naquele dia, Amã apanhou o cavalo, capítulo 6, verso 11 e 12. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto, conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade e proclamava na frente de Mardoqueu e da cidade toda: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. E a forca pronta no seu quintal. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa e o texto diz: com o rosto coberto, muito aborrecido e angustiado. Por quê? Porque quem vive nutrindo ressentimento, quem vive nutrindo
desejo de vingança, nunca é satisfeito, nunca é pleno. E a própria forca vai destruindo a sua própria vida. A própria forca de Amã vai matando aos pouquinhos a sua vida, porque ele vê que o rei, cada vez que ele tenta matar Mardoqueu, parece que o rei age e exalta esse homem. Esther 7:8 diz assim: voltando o rei no jardim, ao palácio, no salão do banquete, ele vê Amã caído sobre o assento onde Esther estava sentada. Por quê? Após o banquete que ele é chamado, Esther revela que Amã é o inimigo. Gente, eu estou tentando resumir a história, porque se eu contar a história toda aqui, eu já me confundi toda uma vez. Vou me confundir de novo. E para você que não sabe a história, leia Esther. É muito bom você relembrar a história. Eu nem me lembrava de todos os detalhes, mas eu vou resumir. Amã é chamado para o banquete, na presença de Esther e o rei. Então Esther revela que o inimigo do seu povo era Amã. O rei sai furioso e Amã se deita perto de Esther para poder clamar pela sua vida. E o rei, quando volta, a palavra do rei é dura, ele diz assim, verso 8: quando ele volta do jardim, ele vê no salão Amã caído sobre o assento onde Esther estava, reclinada. E ele exclama, o rei diz: chegarei ele ao cúmulo de violentar a minha rainha na minha presença, na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais foram já cobrir o rosto de Amã. E aí, a ironia do destino e o mal da vingança. Um deles, chamado Arbona, servo do rei, que estava a serviço ali, ao lado, disse: há uma forca de mais ou menos 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela tua vida, rei. Então o rei ordenou: enforquem-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. A vingança nunca é plena. É brincadeira eu falar essa frase de novo, né? Mas eu vou falar. A vingança nunca é plena. Vai matando a alma, vai envenenando a tua vida, a ponto do Amã morrer na própria forca que havia preparado para o inimigo, que ele achava que era inimigo, mas que era amigo de Deus, e Deus estava cuidando dessa causa. A história não para por aí. Mordecai, ou Mardoqueu, é honrado, e o texto diz em Esther 8, verso 1 e 2, naquele mesmo dia que Amã morre, o rei dá à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Esther falou, ele é meu parente. O rei tirou o anel, selo que ele tinha, que havia tomado de Amã, e deu para Mardoqueu. E tornou Mardoqueu um dos principais administradores dos bens do reino. E Mardoqueu, o texto diz que ele vai crescendo. Ele é usado depois para tirar o decreto contra o povo judeu. Os judeus lutam, se libertam. A história vai ser contada a partir das 2 semanas seguintes ainda. Mas a bênção cai sobre Mardoqueu. O que fica nessa história, de maneira bem clara, é um princípio para a nossa vida. E para todos aqueles que alimentam de alguma forma mágoa, ressentimento e desejo de vingança. Deus é aquele que cuida da nossa causa. Deus é aquele que cuida da nossa história. Deus é aquele que luta as nossas causas. E a justiça moral do homem, a justiça terrena, o senso de injustiça que você sofre, Jesus tem um jeito de tratar isso que é um jeito muito profundo. E eu quero ler com você um trecho, quero que você leia comigo um trecho, quando Jesus fala sobre vingança, de uma maneira tão profunda que leva a gente a pensar que ou é irreal essa vivência, ou é algo realmente sobrenatural que eu e você não conseguimos viver na dimensão que Cristo oferece, quando Ele diz, vocês devem amar os seus inimigos. Vamos ler um pedaço desse trecho da vingança, Mateus 5, Sermão da Montanha. Mateus 5, verso 38. Vamos ler esse trecho para que você relembre o ensino de Jesus. E eu quero gastar tempo meditando nesse sentimento que alguns de nós temos aqui hoje, mágoas e amargura e desejo de vingança. E Jesus trata de um jeito muito direto. Verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2.
Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos. E façam o quê por eles? Orem por eles. Orem pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem vocês, para que vocês, fazendo isto, venham a ser filhos do seu Pai, que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se você amar aqueles apenas que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, esse é o padrão que Deus coloca para nós cristãos. Sejam perfeitos em amor, no contexto do texto, perfeitos em não julgar, perfeitos em aceitar, perfeitos em não vingar, em amar como Jesus amou. Sejam perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Todo dia, gente, a gente acorda de manhã e Deus derrama sobre nós misericórdia sobre misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova para nós a cada manhã. Então você acorda, Deus te dá bom dia e renova a sua história com Ele para dizer: filho, mais uma vez eu te perdoo, a gente caminha junto, eu tenho mais um dia para viver contigo. Mas na hora da gente estender 1% disso, uma fração de perdão e de aceitação para alguém, que talvez nos deu um bom dia atravessado, ou talvez não nos respondeu um bom dia que você deu tão carinhoso, a gente já começa a desejar o mal dessa pessoa, a gente já começa a julgar essa pessoa, a gente já começa a achar que essa pessoa não é digna do nosso amor e da nossa oração, e a gente começa a desejar que Deus dê a ela o que ela merece, porque eu sei o que ela merece, é ou não é? Aí você chega de manhã no trabalho, e o seu departamento tem 4 pessoas, e você fala bom dia, 2 falam bom dia, e 1 fala bom dia. Você estranha aquilo, e num dia você fala: essa pessoa não deve gostar de mim. Passa outro dia, você diz bom dia, boa tarde, traz um presente para todo mundo, os 2 agradecem, aquele não te agradece. Ah, bastou. Não me agradeceu e não me deu bom dia direito. Já é uma pessoa que não deve gostar de mim. Aí por acaso alguém te conta no trabalho, isso é uma situação muito real que a gente vive por aí. Alguém está almoçando e fala: puxa, eu ouvi o fulano falando mal de você. Por que vocês fizeram esse barulho? Já aconteceu com vocês? Eu ouvi, falaram que ele não gosta de você, mas bastou. Bastou isso para você começar a alimentar tudo que é de pior no ser humano por conta daquela pessoa. E se a pessoa vai e te ofende mesmo? E se ela vai e é rude e áspera com você? E se ela te humilha em público? E se ela te trata como alguém que não merece amor e carinho e te trata com desprezo perante pessoas que você ama? Aí o cristão fala assim: eu sou cristão, eu amo a Jesus, mas eu não sou idiota. Eu sou cristão, eu sigo a Jesus, eu busco o Espírito Santo, mas eu não levo desaforo para casa. A mensagem de hoje são para 2 grupos de pessoas. É para 2 grupos de pessoas. Para um grupo que tem dificuldade em se perdoar e vive odiento na alma, vive maquinando o que é mal, vive desejando o mal das pessoas, vive celebrando quando descobre que fulano deu algo errado, ele se estrepou, ele perdeu o emprego, o filho dele aprontou, ele está lá: ah, eu sabia, eu desejei isso porque ele merecia, uma pessoa daquela não merece ter amor de Deus. Gente assim, e gente que simplesmente anda pela vida o tempo todo, gente que não sabe se perdoar, mas ao mesmo tempo quando vai estender graça para alguém, não consegue nem olhar para a pessoa e saber que aquela pessoa também é uma pessoa sagrada, filha de Deus, alguém que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e ela se coloca no lugar de Deus, distribuindo juízo por aí, juízo. Tem pessoas que gostam de julgar, e tem pessoas que gostam de simplesmente desejar o mal, achando que ser cristão
é amar até o ponto em que talvez não firam aquilo que eu tenho como meu espaço, minha zona de conforto. A gente tem que sair desse nível de atuação na vida para viver um discipulado um pouco mais radical no sentido de raiz. Jesus está chamando a gente a viver não o olho por olho e o dente por dente, mas atos de misericórdia. Assim como Ele derrama sobre nós, dia após dia, atos de misericórdia. Assim como Ele aceita o nosso pecado e a nossa ofensa, dia após dia, Ele está pedindo para que você devolva isso para as pessoas. O John Stott, que é um autor de um livro que eu recomendo muito você ler, chamado O Sermão da Montanha, ele diz assim: este é o ponto mais alto do Sermão do Monte, pelo qual ele tem sido mais admirado e gera mais, e ao mesmo tempo objeto de maior indignação. Trata-se da atitude de amor total que Cristo manda que a gente demonstre ao perverso e aos nossos inimigos. Em nenhum outro ponto o Sermão da Montanha é mais desafiador do que neste. Em nenhum outro lugar há necessidade maior do Espírito Santo, cujo fruto é o amor, e essa necessidade se torna constrangedora para nós. Nós precisamos ter o Espírito Santo para aprender a vislumbrar o que é desejar o bem para aquele que te retribui com mal. Eu posso estar falando para pessoas aqui hoje que ouvem esse verbo de Jesus, não resistam ao perverso, e entendam assim: mas pastor, até que ponto é não resistir ao perverso? O que ele quer dizer com isso? O verbo que ele usa quer dizer o seguinte: não se oponha, não se disponha a entrar no ciclo com ele, não se disponha a entrar no mesmo nível que ele está tratando você. Ele está sendo regido por uma outra natureza, você está sendo chamado para viver por um outro espírito. Não entre no mesmo espírito que esse homem, que essa mulher, que esse seu funcionário, que o teu marido, que a tua esposa, que o teu filho. Não entre nesse espírito. Faça outra coisa. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Jesus está dizendo: não se oponha, não entre em rixa, não se nivele. Resistir é literalmente se envolver. Não resista ao perverso. Paulo, em Romanos 12, 17 a 21, diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível, vocês que são de Jesus, façam todo o possível para viver em paz com todo mundo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, e agora vem um conselho: se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Mas não é para dar de comer e falar assim: come aí, come, agora come, né? Não é assim que a gente faz? Tá com sede, né? Tá com sedinha, agora bebe. Não é assim. É dê de comer e dê de beber. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que isso amontoa brasas na cabeça. O que é amontoar brasa na cabeça? É deixar a pessoa corada de vergonha. Para o judeu, quando você amontoa a brasa na cabeça, a cabeça fica vermelha e você fica corado de vergonha. A graça estendida, a misericórdia, o ato de misericórdia estendido em meio ao mal e ao caos, ele gera constrangimento. Ou não é assim que a gente se sente perante Deus, gente? O amor de Cristo, ele nos constrange. Senhor, eu de novo aqui. Atos de misericórdia constrangem a gente. Aí tem uma frase que eu gostei bastante: retribuir bem com mal é demoníaco. Alguém te faz o bem e você devolve com mal, isso é demoníaco. Retribuir bem com bem, te fez o bem, eu também vou fazer, isso é humano. Agora, retribuir o mal com o bem é divino. É divino. Esse é um processo sobrenatural. E eu quero que fique claro para você, porque eu sei que tem pessoas enfrentando isso agora. Sempre que eu prego, eu tenho a dimensão de que 450 pessoas estão aqui, agora. Não sei quantas na internet, não sei quantos vão ouvir esse podcast, esse sermão. Tem alguém que está ouvindo, que o Espírito Santo está mexendo com ele, e colocou essa palavra na vida dele, no caminho dele. Falou: é para você que eu estou falando agora. Tem gente sentada aqui, amargurada, ressentida, carregando sentimentos de vingança e de ódio, e até de morte. E você veio aqui para ouvir. Você tem que amar o seu inimigo. Você tem que orar por ele. Você tem que retribuir o mal com o bem. Porque isso é uma obra, filho, que só eu posso fazer contigo.
só eu posso realizar por você. Quando eu falo sobrenatural, igreja, é uma obra sobrenatural. É porque é literalmente a tua natureza pecaminosa, a tua natureza que deseja a justiça a todo custo, sendo coberta por uma outra natureza. É uma sobrenaturalidade, ou seja, essa sobrenatureza está sobrepondo a sua. A natureza de Deus está entrando na tua natureza dizendo, não é assim que a gente vive. Não é assim que o meu espírito lidar com o teu. É algo sobrenatural. É só o amor de Cristo, é só um coração convertido. A gente não consegue fazer isso. Sábado passado, eu vi uma notícia. A Mayra até falou para mim assim, mostra no sermão, amor, a foto. Eu não consegui trazer a foto. De uma mãe, não sei quantos de vocês viram isso. Uma mãe que perdoou o assassino do filho, já na forca. Alguém viu essa notícia? Alguns viram. A cena, são 3 fotos que estão na rede social. A primeira cena é o assassino com a corda no pescoço e um capuz. Foi condenado à morte, lá no Oriente, porque esfaqueou um jovem. A cena seguinte mostra a mãe do rapaz que foi morto, indo até a forca e dando um tapa no rosto do assassino. Por quê? Porque ela deu um tapa e perdoou ele. Mas acho que ela pensou assim, eu tenho que dar pelo menos um tapa, né? Alguma coisa tem que fazer com ele, não vou aguentar. Ou algum costume oriental. Ela foi e deu um tapa no rapaz com a corda no pescoço e o capuz. E falou, eu perdoo você. E ele foi tirado da forca. E no que a foto mostra, a terceira foto, mostra o rapaz sem a corda e a mãe do assassino presente na cena, que ia ser enforcado, abraçada junto com a mãe do rapaz que foi assassinado. E as duas chorando. Porque alguém ia perder o filho ali também naquela forca. E a vingança só vai gerando um ciclo de maldade. Então, em nome de Jesus, quebre na sua vida o ciclo da maldade. Não seja um agente da maldade. Se você está sentado aqui agora, alimentando o ódio por vizinho, por irmão que está aqui, por amigo, por parente, quebra isso, porque você está sendo um agente para alimentar esse ciclo, não só em você, mas na pessoa, e quem está morrendo na forca que se está preparando é você mesmo. Jesus fala para a gente começar a orar pelos inimigos. Alguém já orou por um inimigo aqui? Sabe o que é orar por um inimigo? O Bonhoeffer, que é um teólogo que fala muito sobre discipulado, ele escreveu uma frase que diz o seguinte: na oração, quando a gente ora pelo inimigo, a gente coloca o inimigo do nosso lado. Então pensa aí na pessoa que você está alimentando, ou já alimentou, sentimentos de maldade, sentimentos de agressão. Tem famílias que sofrem agressão, dentro da casa tem agressão verbal. O tom de voz está sempre exaltado, e aquilo magoa e vai gerando ressentimento, desejo de vingar, de nunca perdoar. Coloca essas pessoas no teu pensamento agora, e o Bonhoeffer diz assim, na oração você põe ela do teu lado. Tu está orando pelo inimigo, está do teu lado. Ele diz assim, lá na oração, nós estamos com o inimigo, estamos junto dele, e estamos intercedendo por ele diante de Deus. Então imagina a cena comigo. Aquela pessoa que te magoa, que te ofende, você chama ela para orar contigo no teu pensamento. Fala, vem orar comigo. Aí ele fala assim, se você esperar amar essa pessoa para orar, você nunca vai orar por ela. Nunca. Mas é no meio da oração que o Espírito de Deus começa um efeito sobrenatural. A natureza de Cristo começa a invadir a nossa vida. De alguma forma, eu não sei como isso acontece, mas você começa a olhar a pessoa de um jeito diferente. Talvez a mágoa, o ressentimento, ele vá permanecendo e vá ficando. Mas você chega para Deus e fala, Senhor, está aqui a pessoa que eu odeio, que eu não gosto. E eu estou te colocando, Pai, na Tua presença, porque eu quero aprender a amar como o Senhor ama. Eu quero aprender a perdoar, Pai. Eu quero parar de viver esse discurso de que sou cristão. E quando sofro algum abuso, algum bom dia atravessado, ou alguma palavra que me toma, alguma fofoca que eu descubro, eu odeio pessoas, Pai. Eu odeio as pessoas, eu difamo as pessoas, eu sou essa pessoa que tem alimentado isso no meu coração. Me ensina a amar como o Senhor ama, Senhor. Eu quero orar pelo meu inimigo. Alguém já experimentou isso aqui? Orar por aquelas pessoas que têm magoado você? Gente, há muito poder na oração. E eu sei que discípulos de Jesus, vivendo no tempo de hoje, são chamados a viver um chamado muito mais elevado do que a justiça dos fariseus. Ele diz, o que tem de mais? Saudar e amar os seus irmãos, que você diz, feliz sábado.
E todos eles dizem, feliz sábado. Não fazem isso também os adventistas? Fazem. Pois eu vos digo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Jesus entendeu na pele o que era isso. Quando Pedro escreve sobre ele, ele diz assim, vocês foram chamados para isso. 1 Pedro 2, 21 a 24. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando de exemplo para que vocês sigam seus passos. Vou ler de novo. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Quando Cristo, Ele ensina a gente a amar, Ele leva a gente para um nível que parece mesmo irreal. Parece mesmo coisa de desenho. Parece mesmo algo impossível. E eu estou falando para pessoas que estão vivendo no mundo real, lendo um texto da palavra de Deus que traz a gente admiração e inconformidade. E Ele está dizendo, vocês vão ter que aprender a amar os inimigos de vocês. Vocês vão ter que aprender a orar pelos inimigos de vocês. Porque eu ensinei assim. E quando eu vivi por aqui, eu tinha todos os motivos para poder fazer justiça. Eu tinha todos os motivos para poder fazer justiça. Eu sabia o coração de cada um, eu lia cada um, eu sabia os pensamentos de cada um. E a Bíblia vai dizendo que toda vez que ele era ofendido, cuspido, magoado, no seu exemplo, na sua vida e na sua carne, ele não abriu a sua boca. Não é uma passividade idiotizada, dizendo assim, eu não sou cristão para ser idiota, para sofrer calado. É seguir o exemplo do nosso Deus. É seguir o chamado do que Ele pediu para a gente. Mas isso, gente, é milagre de Deus na nossa vida. Eu posso estar falando para pessoas que estão ouvindo e dizendo assim, pastor, isso não é comigo, porque eu amo todo mundo, e todo mundo é meu amigo. Todo mundo é meu amigo. Mas pode chegar o dia que você vai ter que lembrar dessas palavras. E eu estou falando para pessoas, eu tenho certeza, que tem que se reconciliar, que tem que buscar perdão, que tem que estender perdão, que tem que começar a orar por algumas pessoas que já não conseguem nem mais imaginar na oração. O chamado de Deus, gente, para a gente é lidar com a vingança deixando que Deus cuide da nossa causa. E a gente só ama, e a gente só ama, e a gente só ama. Como, pastor? Deixando o Espírito Santo invadir nossa vida. Eu estou falando isso porque também sou ser humano e passo por situações onde tem que perdoar. E no casamento, gente, nos meus longos 4 meses, eu tenho aprendido tanto como é bom perder. Sabe perder para ganhar, né? Amor, leva o lixo. Falando da coisa menor que tem, né? Leva o lixo. Agora, tem que ser agora. Amor, eu estou terminando aqui, está cheirando mal. Leva, por favor. Tem que ser agora. Amor, por favor. Amor, já vou. Daqui a pouco a mãozinha branquinha dela pegando o lixinho, levando. Mariana, por favor, não leva, deixa que eu levo. Agora não precisa mais. Aí eu falo, e aí? Cena simples, né? Acontece na sua casa, sim ou não? Cena simples. Aí eu tomo uma decisão ali. Eu fico mal encarado agora, porque ela está mal encarada. Eu fico assim, ou eu perdoo? E vou lá, porque ela me ofendeu, foi grossa comigo. Quero justiça. Vocês estão rindo, mas é assim que a gente... Eu tô dando um exemplo mais básico da história da família humana. Aí, gente, eu tenho aprendido o seguinte. Eu posso dormir daquele dia de um jeito, acordar meio mal. Nosso culto de manhã é sempre feito de manhã. A gente acorda, a primeira coisa a gente faz um culto. Pode ser um culto meio esquisito, meio azedo, meio falso. Aí eu pego e falo assim, vamos lá, vamos perder. Aí eu levanto e falo, amor, amor, né? Desculpa, eu levo lixo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Estou falando da coisa menor que existe nas famílias humanas. Aprender a perder.
Aprender a saber que você não é dono da razão. Aprender a saber que você não é o centro do universo. Aprender a saber que aquela pessoa também está num processo, também você está num processo de salvação e de redenção. Jesus falou, vocês têm que amar quando for difícil, vocês têm que saber perder quando for difícil. Então eu estou dizendo num clima até muito positivo para vocês aqui. Sai daqui agora sem chorar, sem ter que tomar decisão na emoção. E toma a decisão de viver a vontade de Deus na tua vida em relação ao perdão, ao amor, e não a deixar mais seu coração viver odioso e cheio de sentimento que não é de Deus. Abre teu coração para a ação do Espírito Santo de Deus, que promove paz, alegria, bondade, domínio próprio. Isso é ser cristão, gente. Isso é acordar e falar, eu estou vivendo o chamado de Jesus. Esse povo me adora com os lábios, mas seu coração vive longe de mim, porque não aprenderam a amar. Pensa naquela pessoa que você precisa perdoar, ou está alimentando esses sentimentos. Vamos orar por ela. Vamos colocar do nosso lado, igual ele falou. Vamos colocar diante de Deus, estou eu e ela aqui, Senhor. Me ajuda a amar como o Senhor ama. Eu não quero ser escravo de um ciclo de maldade. Eu não quero ser agente de um ciclo de maldade. Eu quero ser agente de reconciliação, de paz e de perdão. Quero motivar você a fechar os seus olhos e pensar nisso. Pensar nessa pessoa, pensar talvez no que Deus tem ensinado a gente através da palavra dele a cada dia. Feche seus olhos. Deus eterno, louvado seja o teu nome, Pai, porque Tu és o Deus do amor, Tu és amor em nós, Tu és amor sempre por nós. E se não fosse a Tua misericórdia, Pai, para perdoar a nossa ofensa, o nosso pecado diário, o nosso pecado que somos, o que seria de nós, Pai, se não fosse Cristo ter passado por alto a nossa injustiça, a nossa ofensa? Louvado seja o Teu nome, porque se um dia decidiu enviar o Teu Filho para morrer por cada um de nós, Pai. E aqui estamos nós, Senhor, mais um culto, em mais um momento onde a Tua palavra é aberta, pedindo discernimento, Pai, e poder do Espírito Santo, para poder ajustar a nossa vida com a Tua vontade, Senhor. Colocar o nosso coração junto com o Teu, colocar a nossa mente sintonizada com a Tua, para poder de alguma forma aprender a amar como o Senhor ama, Senhor. Pai, eu te peço para que nesse momento, as pessoas que ouviram essa palavra, onde quer que estejam agora, tomem a decisão no fundo da alma, Senhor, de romper o ciclo da maldade no coração, Pai. De romper o ciclo da vingança, do ressentimento, da raiva e do ódio, porque tudo isso, Pai, é fruto de um outro espírito que não é mais o espírito que rege a nossa vida, Senhor. Nós queremos entregar nesse momento a nossa vida para ser manipulada, usada e preenchida pelo Santo Espírito de Deus, que é o Teu Espírito, Pai. E a gente quer que nesse momento, pedir por essa igreja, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que a gente tenha capacidade, Pai, através do poder do Teu Espírito, da Tua natureza em nós, de colocar em oração os nossos inimigos, Senhor. Colocar em oração pessoas que nos ofenderam e que nos ofendem hoje. Talvez tenham pessoas aqui, Pai, vivendo situações agora, nesse momento, onde estão alimentando esse sentimento, ou sendo fruto ou alvo desse sentimento de alguém. Eu peço para que o Senhor levante a gente como verdadeiros discípulos do amor, Pai. Gente que aprendeu a entregar a vida e a tomar a sua cruz, e a morrer para si e dizer, eu quero aprender a viver por esse Espírito, Senhor. Que seja essa a nossa oração nessa manhã aqui. Que o Senhor ouça o coração de alguns, que vão sair daqui, talvez para fazer um telefonema, Senhor. Talvez para dar um abraço em alguém, talvez para deixar de odiar tanto e de desejar tanto o mal dos outros, para sofrer uma transformação. Derrama em nós, Pai, um novo coração, um novo espírito, e que a gente aprenda a amar, assim como somos amados por Ti a cada dia, Senhor. Assim como a gente ora, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Perdoa
da maneira que a gente tem aprendido a perdoar, nos ensina a amar. Se existe alguém aqui que está sofrendo com isso, Pai, eu peço para que essa decisão seja tomada e seja para a Tua glória. Assim como foi na história de Esther, o Senhor estava ali comandando as causas das pessoas, e eu tenho certeza que o Senhor está vendo a história de cada um. Eu oro muito confiante e sincero de que através dessa palavra de 30 minutos, alguns vão se levantar para se transformar em outro tipo de gente, guiada pelo Teu Espírito, em gente mais parecida com Jesus, Pai. Toma a nossa vida, nos dá um sábado agradável, um sábado de reconciliação. Conduza a nossa vida e que esse fruto seja dado no tempo certo, que essa semente da palavra de hoje frutifique para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vai cantar um hino chamado Tu És Fiel, Senhor. Quero que você coloque de pé agora. A gente vai louvar o Senhor e, nessa fidelidade dEle, chamar a responsabilidade como cristãos de viver esse chamado na vida, dia após dia. Que Deus possa usar a tua vida, que ao cantar esse hino, você possa sentir o toque do Espírito Santo e tenha uma semana diferente na presença de Deus. Vamos cantar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Deus que nos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste. Tal como sempre será. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Quero ver as mulheres agora. Vamos lá? Os homens. Criaste na terra e nos ares, e todos louvam que fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Vamos lá? Pleno perdão nos dás e segurança, sempre nos guias na senda do bem. E no Cordeiro, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus use a nossa vida para viver isso, gente. Em nome de Jesus, que haja reconciliação em algumas casas aqui. E eu oro porque eu creio no poder dessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. E antes de sair, não só para que você dê um sorriso, mas para que você se lembre. Abraça quem está do seu lado e fala para ele assim: amigo, se lembre, a vingança mata a alma. Feliz sábado para você. Deus abençoe a sua vida.